Paz, queridos. Para quem não me conhece, então, eu sou o pastor Lúcio Paz. Eu congrego nessa igreja Senge, de Morro da Fumaça. Eis-nos aqui, né? Estamos aqui nessa casa desde dezembro. Minha esposa está aqui, a pastora Viviane. É uma honra para mim poder estar nessa casa. Tenho uma intimidade muito grande também com o pastor Toninho, da Senge Criciúma, um amigo meu. E Deus nos mandou para essa terra, essa é a verdade. Nós estamos aqui por obediência. E essa semana eu ouvi uma frase que falou muito forte ao meu coração, que de repente ela pode ser muito forte ao teu coração também nessa noite. Que muitas vezes Deus ele não está preocupado com o nosso estado emocional. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes Deus não está muito preocupado com o nosso estado emocional, com a nossa felicidade. Ele quer apenas que por determinado momento de nossas vidas nós venhamos a ser obedientes. Então, queridos, Deus quer que eu seja feliz. Todo mundo pensa assim, né? Deus quer que eu seja feliz, que eu seja pleno. E logo que nós chegamos aqui, eu e minha esposa, nós estávamos em momentos assim, onde nós não estávamos entendendo muitas coisas, tivemos momentos de infelicidade. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, Deus ministrava em nosso coração e nos trazia paz, porque Ele dizia lá no nosso íntimo: não, mas vocês estão sendo obedientes. Obediência. Eu sei que muitas vezes alguns aqui choram, não entendendo muitas vezes o que está acontecendo, qual é o processo de Deus na tua vida, o porquê esse lamento, o porquê essa dor, o porquê esse sofrimento, o porquê essa angústia, o porquê essa escassez na tua vida. Mas entenda algo, que nós precisamos estar dentro do olho do furacão, dentro do propósito. E se nós estamos dentro do propósito, querido, lá na frente nós vamos ver bênçãos. O choro pode durar uma noite, diz o texto bíblico, mas a alegria vem pela manhã. Eu me perguntava por que, se esse texto tem promessa, está dizendo que a alegria vem pela manhã, então por que choramos? Essa era a minha pergunta. Por que choramos? Por que choramos? Se logo depois já vem uma promessa, é uma garantia, a alegria vem pela manhã. Porque chorar é humano, e eu entendi isso. Mesmo que tenha promessa, mesmo que tenha garantias, nós, enquanto seres humanos, precisamos passar pelos processos, e os processos, na maioria das vezes, são emocionais. Nós, então, somos puros sentimentos sobre a terra. Eu quero falar nessa noite, quero compartilhar uma palavra que eu espero que dê tempo. Eu fiz uma anotação de 4 folhas, mas consegui resumir tudo em uma. Eis o meu tablet, está aqui tudo em uma. E aí eu falei para a Viviane, minha esposa, Vivi, está grande demais, eu tenho que enxugar isso aqui. E comecei a enxugar. Aí daqui a pouco vai ficar em apenas o versículo chave. Mas eu quero ler com vocês o livro de Efésios. Vamos abrir lá o livro de Efésios, capítulo 5. Vai estar sendo projetado na tela. Do 5, nós vamos ler do 1 até o 8. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente da sua. Eu gosto muito da linguagem da revista aí atualizada. Eu creio que a linguagem de hoje, ela peca em algumas coisas, e ela facilita muita coisa, e não nos deixa termos uma compreensão na maior dimensão. Então, a partir do momento que a coisa é facilitada, nós acabamos não nos aprofundando. Então, eu creio que quanto mais original é o texto, melhor para que nós possamos compreender. Efésios capítulo 5. Aleluia. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, essas coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça.
Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E se eu posso dar um nome para essa pregação nessa noite, seria esse: andai como filhos da luz. Filhos da luz. Queridos, lá no Gênesis, você não precisa abrir, vamos deixar ali no versículo chave, Efésios, e de repente eu peço aqui para os irmãos lá no fundo me ajudarem com mais algum outro texto, mas vamos deixar assim. Mas lá no Gênesis, no início de tudo, o encargo que foi dado ao homem, Gênesis capítulo 2, versículo 15, foi cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Adão, e a palavra diz que Deus fez o homem, fez o jardim, plantou o homem no jardim. Ou seja, nós fomos implantados naquele lugar. E lá havia um encargo, o primeiro encargo sobre o ser humano era de guardar, era de cultivar. Aconteceu que houve a desobediência, o pecado, e nessa expulsão do Éden, nessa expulsão do paraíso, porque o homem comeu do fruto que não era para comer, o fruto da árvore, e agora então, fora desse contexto de um paraíso, fora desse contexto de andar com Deus, de conversar com Deus, de ter intimidade com Deus, o homem então, ele tem que ser independente, e nessa sua independência, ele vai ter que no meio dos abrolhos, dos espinhos, do suor do rosto dele, ele vai ter que colher o fruto da terra. A mulher, ela vai sentir as dores de parto, e aí por aí vai, as coisas começam a ficar difíceis. E em meio a tudo isso, vem dois filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. E é interessante que o encargo que Deus colocou sobre o primeiro homem, Adão, de guardar e cultivar, estava sobre Caim e Abel. Porque diz o texto em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, que a Eva diz: adquiri um varão, um homem. E esse homem então se tornou lavrador, ou seja, cultivador. Abel, pastor de ovelhas, protetor, protege. O encargo que estava sobre Adão estava sobre seus filhos, só que agora já se ramificando. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou tentar ser breve, porque as coisas vão se ramificando, vão se ampliando e vão chegando até nós. Eu quero chegar a nós no contexto de hoje, por isso vamos fazer aqui um apanhado rapidinho histórico das coisas. Foi se ampliando. Então um cultivava, era agricultor, e o outro guardava, pastor de ovelhas. Aquele que colocava lá os animais dentro de um aprisco, de um lugar seguro, e levava para campos verdejantes, e toda a figura de um pastor que a Bíblia nos mostra era Abel. Só que acontece o seguinte, que a cargo de dias então é apresentado sacrifícios a Deus. E nesse sacrifício diz o texto que Deus se agradou mais do sacrifício de Abel do que o sacrifício de Caim. E aconteceu então que houve o primeiro homicídio. Então Caim matou Abel. E nessa morte, o sangue derramado, é interessante o manifestar de Deus. O manifestar de Deus, que está... Eu quero ler o texto com vocês. Lá no Gênesis. Gênesis capítulo 4, o versículo 8 diz assim. Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz assim. Aleluia. Disse Caim a Abel seu irmão: vamos no campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão?
Interessante a resposta dele. Ele respondeu: não sei, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Interessante essa resposta do homicida, o primeiro homicida. Não sei. Acaso eu sou tutor? Acaso eu tenho que guardar o meu irmão? Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Quando o homem desobedeceu no paraíso, Adão e Eva. Então diz o texto que eles se esconderam, eles se ocultaram. E em meio a arbustos ficaram ali escondidos, como se pudesse se esconder de Deus, como se nós pudéssemos nos ocultar de Deus, nossa face de Deus. E aí Deus, como sempre na viração do dia, passeando pelo jardim, chamou o homem e perguntou: onde estás? E o homem sai do meio daqueles arbustos, e aí começa o primeiro jogo do empurra da face da terra, né? O que aconteceu? A mulher que tu me deste, ela, né, fez com que eu pecasse, enfim. E aí chegou para a mulher, o que houve aí? Ele disse: não, a serpente. É o jogo do empurra. Nós sempre vamos tirando a culpa de nós e delegando a outro, jogando para outro. Mas aqui fica duas perguntas, e eu estava pensando nisso essa semana. Eu comecei essa semana ouvindo muita palavra, segunda, terça, quarta-feira, ouvindo palavras na internet. Porque as palavras, na verdade, elas me abrem a mente, mesmo ter Deus me dando um texto, me dando uma referência, falando comigo no meu coração. Mas aí chegou na quarta-feira, eu disse para mim mesmo: eu não vou mais ouvir nada, porque eu quero que Deus fale comigo e não fale através de influência. Porque na verdade é isso que eu comecei a fazer, vou começar a escutar louvor. A esposa faz muito disso. As coisas muitas vezes estão meio truncadas, estão meio travadas, aí a gente vive lá, coloca um louvor. Ela sempre olha para mim e diz: coloca um louvor. A coisa não está boa, coloca um louvor. E a partir do momento que ela coloca o louvor, as coisas começam a fluir, né? O homem agitado começa a ficar mais calmo. Aquele tom de voz começa a ficar mais ameno. Daqui a pouco você está na mesa, daqui a pouco você está dando a mão, daqui a pouco você está dizendo: ai amor, e está falando das coisas do céu. É interessante o poder que isso tem sobre nossas vidas. Eu estou aqui, mas eu estou com o Cleiton. Eu pedi para o Cleiton estivesse comigo. No livro de 2 Reis, o profeta Eliseu, ele está com o rei de Judá, com outros 2 reis, e ele vai para a batalha. E aí os reis querem saber se eles vão ganhar a guerra. Querem saber se nós vamos ganhar a guerra? Não vamos ganhar a guerra. Aí o profeta diz: não sei. Aí sabe o que o profeta diz? Traga-me um tangedor. Traga-me um tocador. Traga-me um instrumentista. O instrumentista começa a tocar. Aí ele para e diz: assim diz o Senhor, vocês vão ganhar a guerra. Está entendendo o poder da coisa? O poder do louvor? Essa nuvem que paira sobre nós nessa noite. Eu não sei se você está sentindo isso. Eu não sei, mas se você sente essa presença, essa coisa gostosa dentro de você, é a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. As perguntas que não querem calar onde tu estás? E onde estás teu irmão? Onde tu está, Adão? Se não na minha presença. Onde tu está, Caim? Onde está o teu irmão? Onde está? Onde tu estás e onde está o teu irmão? Eu pergunto isso para você nessa noite: onde tu estás e onde está o teu irmão? Aí você vai dizer: mas pastor, o que eu tenho a ver com o meu irmão? O que tem eu a ver com o próximo? Tudo. Porque o Senhor Jesus diz, e Ele resume toda a lei, Ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eis que o novo mandamento eu vos dou. Olha só o que Jesus disse: o novo mandamento eu vos dou. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então toda a lei está resumida nisso: ama a Deus como a você, e ama o próximo como a você. E aqui há uma pergunta: onde você está? Você está escondido? Você está fugindo? Há uma natureza agora
de pecado, de erro, que adentrou dentro de Adão e sua descendência. A coisa era muito grande, mas fala aqui que há duas raízes. Uma raiz corre para um lado, fazendo coisas más e erradas, da descendência de Adão, e outra raiz começa a fazer coisas boas. Acontece que Caim agora então diz: não sou eu tutor do meu irmão, o que tenho eu a ver com isso? E essa muitas vezes é a nossa fala: o que tenho eu a ver com o próximo? O que tenho eu a ver? O papel, pastor, de cuidar, de visitar é da igreja, não é meu. O papel de fazer essas coisas é de obreiro que foi separado, designado para isso. Não é responsabilidade minha. Não, eu digo para você, sim, é responsabilidade sua. Por que eu digo isso, querido? Por quê? Mas eu não estou preparado, eu não fiz nenhum curso, eu não tenho conhecimento, eu não sei discernir Gênesis de Apocalipse, pastor. Queridos, mas há uma coisa que aconteceu com você. Você estava no império das trevas, e você foi chamado para o reino do Filho do amor. Você foi iluminado, há uma graça sobre sua vida, você foi resgatado. Querido, pare para pensar no que Deus está fazendo na sua vida, de onde Ele te tirou. Eu olho para a minha vida e começo a pensar o que Ele fez comigo. Me tirou de doença, me tirou de problemas sérios de saúde. E hoje estou aqui, pregador da palavra de Deus. Havia uma dúvida sobre minha vida, que a minha família até mesmo questionava se eu poderia casar, ter filhos, se eu poderia dirigir, porque tamanha era o problema que eu tinha. Outra hora eu falo sobre isso, não quero falar, já falei no começo, não quero falar sobre mim. Mas o que aconteceu, queridos, foi que Deus, Ele me encontrou. Assim como Ele te encontrou naquele lugar, naquela noite, naquele dia, naquela tarde, que só você sabe disso. Assim como Ele te encontrou, Ele me encontrou. E Ele me levou, me tirou de um lugar de escuridão, de morte, me trouxe para um lugar de vida, de paz. Me trouxe para um lugar de revelação, de plenitude, um lugar de continuidade, um lugar de herança. Me deu filhas, me deu netos. E hoje eu estou feliz sobre a terra. Uma herança, uma das raízes. Caim saiu errante com uma marca. Muitas pessoas falam sobre essa marca, não quero me deter nisso. Qual é a marca que estava sobre Caim? O fato é que ninguém poderia matá-lo, porque senão também haveria justiça sobre a vida da pessoa que fizesse alguma coisa sobre Caim. Então Caim era errante, andou, viveu muito tempo, mas ele chegou em determinado lugar, e diz o texto bíblico que ele construiu, ele edificou uma cidade. Caim foi o primeiro edificador de cidades. É interessante que o primeiro edificador de cidade foi um homicida. O primeiro homem que começou uma cidade fugia da presença de Deus. Havia uma marca, uma maldição sobre sua vida. Homicida, assassino. Ele construiu uma cidade. E construindo essa cidade, diz o texto que ele teve um filho, e o nome do filho, no Gênesis capítulo 4, versículo 17. Você que gosta de anotar, eu sei que tem gente que gosta de anotar aqui, glória a Deus por isso. Eu gosto desse povo que pega, chega em casa e rumina a Bíblia, chega e volta tudo. Eu quero ver se esse negócio que o pregador falou lá é verdade. Vamos ver se é bem assim mesmo. Não posso estar dizendo amém para tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por você que gosta de chegar em casa e rever essas coisas, ruminar a palavra. E ele então teve um filho, o nome do filho era Enoque. Não é o Enoque aquele, o homem de Deus. Esse Enoque aqui não, é um Enoque menor, é um Enoque charlatão. É um Enoque que era mau, tinha a descendência, veio da raiz de Caim. E o nome Enoque, queridos, eu vi isso hoje à tarde, quer dizer início. O nome Enoque quer dizer início. Então o nome de Enoque foi o nome da cidade. A primeira cidade sobre a terra era Enoque, início. E para mim, era início da rebelião contra Deus. E depois nós vamos ver toda a descendência de Enoque construindo e edificando e chegando até o nome de Nimrod, em Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 12, Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 12, chega até o nome de Nimrod, o qual constrói para si também uma cidade, constrói uma torre, o qual ele quer chegar até os céus, Babel. Olha que coisa, o homicida, o filho, o início da rebelião,
e chega a um lugar onde constrói algo que ele quer chegar até os céus. Nimrod, os filhos de Nimrod, a descendência, agora querem construir uma torre e começam a construir. E eles falam no texto que eles, queremos chegar às alturas, queremos que os outros povos se dobrem diante de nós, queremos ser honrados, louvados na terra, queremos ser conhecidos. No entanto, Deus, o que vê na descendência de Nimrod, que é a descendência de Caim, ele vê o quê? Ele vê corrupção, ele vê ganância. Ele vê o quê? Uma adoração a si mesmo. O homem então começa agora a edificar cidades e quer ser honrado e quer adoração para si mesmo. Aí Deus diz: não pode ter adoração, o homem não pode ser adorado. Ele não, porque eu sou o eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós cantamos isso aqui. Então, é o meu nome que deve ser exaltado. Não, eu descerei sobre eles e colocarei confusão no meio deles. E a partir daí, então, os homens não se entenderam mais. E cada um começou a falar uma língua diferente. Imagina eu aqui com o Marlon, estava falando muito bem o português, daqui a pouco minha língua enrola e eu começo a falar não sei o que é isso, mas para mim é o meu alemão. E ele começa a falar alguma coisa lá. E aí eu digo: poxa, não me entendo com esse cara mais. O que está acontecendo? E os grupos começam a se formar. Você fala parecido comigo, você fala parecido comigo. E daqui a pouco se separam e as nações começam a surgir a partir daí. Acontece que também há uma outra linhagem. E a linhagem de Adão, porque Adão, diz o texto, depois da queda, ele teve um outro filho. Glória a Deus por isso. E o nome desse filho era Sete. O número da perfeição. 7. E aí 7, queridos, tem um filho. Cadê o 7 aqui? 7. Ele chegou e teve sua descendência também. Aleluia. 7 teve um filho chamado Enos. E diz o texto em Gênesis 4, versículo 25. Gênesis 4, vamos botar ali? Gênesis 4, versículo 25. Tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Pode ser o próximo. E Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Sempre tem uma saída. Parece que o plano de Deus está dando errado. Parece que as coisas vão pender para uma Babilônia. Vai acabar tudo de um jeito terrível. Não, mas sempre Deus, o plano de Deus, ele está sempre correndo. Pode ter uma outra vertente, mas o que Deus quer realizar, o que Ele quer concretizar, as coisas que foram profetizadas irão se realizar, irão se concretizar em tua vida, em minha vida, em nossas vidas. E o nome do Senhor começou a ser invocado novamente. Então havia na terra já várias raízes, aqueles que adoravam e aqueles que não. Queridos, da raiz de Caim, preste bem atenção nisso, da raiz de Caim, os homens eram ligados à terra, eram ligados às cidades. Eles queriam lugares, faziam fortes, fortalezas, construir torres, portões, fazer essas coisas. E da linhagem de Sete, Enos, os homens que vão vindo após eles, são chamados semita, judeus, que vai dar o nome da raiz do povo judeu, ou seja, e chega até Terá, e chega até Abrão, que depois é chamado de Abraão, um pai. Então entenda as raízes, entenda as vertentes, entenda isso. E aí eu começo a perguntar, eu pergunto para você de novo: onde você está e onde está o seu irmão? Onde você está? Você está, querido, ligado à terra? Você está ligado a estas coisas? Você está ligado a esse tempo? A palavra diz que o príncipe desse século, ele tirou o entendimento de muitos. Pare para prestar atenção na tentação de Jesus.
o diabo então estava com Jesus no deserto, e ele disse: olha, o que tu vê? E aí Jesus olhou e diz o texto, e ele viu diante de si todas as nações da terra. E aí o diabo diz o seguinte: olha, tudo isso é bem assim, querido, fala e procure, tudo isso é meu por direito, e tudo eu te darei, se tu prostrado me adorares. Olha o plano maligno. O diabo tinha conseguido colocar naquela raiz, naquela vertente, naquela linha sucessória, essa ligação à terra, essa ligação às coisas materiais, às coisas físicas. Esses dias eu assisti um filme, era uma comédia, e o homem, ele era rico, bilionário, ele era muito rico, muito bilionário, e do dia para a noite ele ficou pobre, ele não tinha mais nada. E disseram para ele: olha, tudo que você tem aqui dentro não é mais seu, você pode sair com a roupa do seu corpo. E ele: uau. Não, mas eu só quero levar essa cadeira. Pode ser? Porque ele estava apegado às coisas materiais. Pode, dá esse alívio aí. Mas então eu posso levar esse quadro, então eu posso levar não sei o quê. E aí ele chegou na porta e ele não passava, porque ele estava carregado de coisas, ele estava preso às coisas. E esse filme fez lembrar o sonho da pastora Nazaré, que as pessoas estavam ligadas às coisas, e que interessante que as coisas foram arrebatadas e as pessoas ficaram como se sentindo nuas. Então eu acho que é isso, eu acho não, e na verdade esse é o plano de Deus para nossas vidas, que nós voltamos a uma essência do Éden, preste atenção nisso, voltamos a uma essência, que nós possamos ser inseridos no jardim. Esse jardim agora não é mais um lugar físico, não é mais uma localização geográfica, é um lugar em Deus, aonde nós seremos implantados assim como o anão, para vivermos plenitude. E o que Deus quer de nós é que nós estejamos completamente nus. E é verdade, despidos de tudo, despidos de vaidade, despidos de coisas. O que você possui, aonde você está, onde está o seu irmão, o que você possui na terra, queridos, isso não tem valor nenhum para Deus, tem valor para você. É precioso para você, é precioso para as gerações futuras, para a posteridade, para aqueles que virão. Glória a Deus por isso. Pense nisso, construa isso. Mas é preciso também construir um lugar em Deus. É preciso também construir uma herança. Há um outro povo que está desapegado, o povo de Abraão. Não, eu não tenho terra, não tenho nada. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e eu vou te mandar para um lugar que tu não tem a menor ideia de onde é. Tá bom? Vamos lá, vamos embora. A gente sabe o que é isso, né? Meu Deus, é chorar de noite, é sentir falta. Estava contigo, estava à mesa todos os dias, estava ali, família reunida. Eu gosto de mesa, sabe, querido? A Bíblia fala de mesa, Jesus tinha isso com os discípulos. Ou seja, vamos para a mesa, porque as famílias de hoje, eu não sei, estou entrando em umas outras coisas aqui, mas isso de repente é para alguém aqui nessa noite. A mesa, as pessoas não estão mais comendo à mesa hoje. Por que a mesa, pastor? Que negócio é esse? Não, as pessoas chegam numa bancada inglesa, sei lá como é que é o nome daquilo, francesa, italiana não é, né? É uma coisa assim, e comem ali, faz seu fast food rapidinho. Tchau, estou indo embora, querido. O filho leva uma pizza para o quarto, vai ver o seu Facebook, e aí por aí por diante, essa coisa. Não, senta todo mundo aqui. Senta todo mundo aqui, quero olhar no teu olho, como é que foi teu dia? Como é que foi? Tu está errado, rapaz, tu está errado, isso aí não é de Deus, vai, te conserta, é isso aí mesmo, vamos orar junto agora aqui, em nome de Jesus. É isso, mesa, comunhão, lugar de concerto, família. Mesa, comunhão, lugar de concerto, família. Compra uma coisinha lá, põe umas cadeiras velhas, querido, e coloca o povo sentar. Desliga a televisão, desliga esse celular, coloca isso de lado. Eu e minha esposa, muitas vezes temos que nos policiar, estamos comendo nós dois à mesa, agora é só nós dois à mesa. Estamos nós dois. Aí de vez em quando ela está ali com o celular e eu com o celular. Aí eu digo, não, vamos parar, para com isso, desliga esse negócio. Já que somos só nós dois, não vamos deixar com que
com que os caminhos de Caim adentrem nos caminhos de Abraão. Não podem se misturar, são vertentes diferentes. São vertentes bem diferentes. Esses caminhos de Caim não podem adentrar. Essas coisas que são ligadas à terra, ligadas à cidade, não. Abraão, não, desprendido, não é o seguinte, eu vou acabar com a terra, tu vai construir uma arca, e aí não tem leme, Noé. Como assim? Noé não questionou, como assim? Todo construtor, prudente construtor, diz o texto, faz a planta, faz cálculo para poder edificar a obra. Noé não, Deus deu a planta, mas na planta, queridos, está lá no Gênesis, na planta não tem leme, ou seja, é uma embarcação à deriva num oceano mundial. Mas aí o que acontece? Quem é o capitão? É Deus, Ele que está regendo, Ele que está levando, e Ele que leva para o lugar certo, o lugar onde deve ser ancorado. O que eu estou dizendo para você, você tem coragem de que sua vida seja esta vida, uma vida regida pelas águas do Espírito, conduzidas e levadas e colocadas no lugar que Deus quer que você esteja? Ah, pastor, esse negócio é difícil. Essa palavra começou legalzinha, mas ela está ficando difícil. Ela está começando a falar algumas coisas que eu vou ter que tomar algumas posturas, vou ter que tomar algumas decisões, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Sim, querido, é isso. O evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje é um evangelho que te promete muitas coisas. Eis aqui a chave da tua casa, a chave do teu carro, faça uma campanha, dê um voto de fé, coloca o envelope da bênção, pegue tantas coisas, enfim, você vai ser abençoado. Coloca Deus contra a parede e diz: se você não me der, eu vou te largar. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Dizendo que o evangelho que eu vejo biblicamente de Gênesis a Apocalipse, queridos, eu já li a Bíblia algumas vezes na minha vida, e eu não consigo ver estas coisas que eu vejo por aí. O evangelho de renúncia. O evangelho é louco, ele diz que para ganhar você precisa perder. Ele diz que para você subir, você precisa descer. Ele diz que para a semente nascer, a árvore vir, tem que a semente morrer. Então eu estou dizendo para você, sim, Deus quer isso, que você morra. Mas como isso, pastor? Eu vou morrer? Eu não estou entendendo. A morte do eu. Querido, se na cruz do Senhor Jesus, aquela placa que estava sobre ele, dizendo Rei dos Judeus, aquela placa, eu sempre pensei nisso e sempre visualizei isso, minha mente é muito visual. Ela deveria estar escrito eu, porque ali é o lugar onde todos nós deveríamos nos ver pelo menos uma vez. Eu digo isso para você: se você nunca se viu, se você nunca se viu na cruz, eu ouso dizer isso com a autoridade do Espírito, você ainda não conheceu Jesus. Porque aquele é o lugar nosso devido. Alguém se colocou ali em meu lugar, em seu lugar. Pastor, mas não estou entendendo, começou a falar que andar como os filhos da luz. Sim, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando que filhos da luz são homens e mulheres que estão vivendo em um lugar que tem ligações, mas as suas ligações são mais pessoais do que com a terra. Uma vez eu estava orando, e no início do ministério, queridos, eu não sou pastor há muito tempo, é uma coisa de 4, 5, 7 anos, 8 anos no máximo. Eu estava orando no início do ministério, chamado obreiro de uma casa de recuperação, lidando com dependentes químicos 24 horas. E aí me disseram que eu sairia dali, iria assumir uma igreja, iria ser pastor de uma igreja. Disseram, mais ou menos que nesses homens da Bíblia. E eu disse: então tá, vamos lá. E aí eu estava numa oração, e na oração inocente, eu dizia: Senhor, abençoa essa terra, cura essa terra, e aquela terra, e a terra. E aí um pastor chegou para mim no final, colocou a mão no meu ombro e disse assim: Lúcio, nós amamos a terra, mas as nossas ligações não são com a terra. As nossas ligações são pessoais, são com seres humanos, são com homens, são com mulheres, são com crianças, são com idosos, são com pessoas. Essas são as nossas ligações. Essa é a descendência de Abraão.
Por isso que Abraão era pai de nações. Sem vínculo territorial. Não importa qual é a fronteira, não importa qual é o lugar. Não. E da descendência de Abraão se chega até o Messias, Jesus Cristo. Entenda que Jesus, quando reuniu os seus discípulos, ele falava muito sobre isso, falava sobre o reino de Deus. Nós cantamos aqui sobre reino. Ele reuniu seus discípulos e é interessante a palavra de Jesus. Ele logo no começo do seu ministério, ele dizendo: o reino de Deus é vindouro. O reino de Deus é vindouro, está vindo. Lá no meio da caminhada, andando, pregando, fazendo milagres, está perto o reino de Deus. Está perto. Lá no finalzinho, Jesus prestes a ir para a cruz, ele chama os seus e revela: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Oh, mas o que é isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou falando, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que havia um caminho de luz, que havia um caminho de paz, um caminho de vida, e não ligado à religiosidade, não ligado a um sistema. Jesus, quando veio, ele não bateu de frente contra um sistema religioso, não, ele só expressou a luz. É só isso. Só que aonde há trevas, diante da imagem da luz, ela recua, ela retrocede, porque a luz dissipa as trevas. Entenda que para você ser luz no mundo, você precisa reconhecer que um dia você foi treva. Como é que é isso, pastor? Para você ser luz no mundo, você precisa reconhecer que um dia você foi treva. Reconheça que um dia foi pecador, reconheça que um dia estava completamente desgarrado, afastado da presença de Deus. Reconheça, porque a partir do momento que nós reconhecemos isso, nós estamos dizendo: eu preciso ser completamente dependente de Jesus, porque Ele é luz. Ele é essa lâmpada para os meus pés, que ilumina o meu caminho para que eu possa ir. Jesus falou muito sobre luz, falou muito sobre tocha. Jesus falou, ele disse: não se pode, ele estava falando, dando segredo, vocês não podem ser sal sem gosto, porque esse sal sem gosto para nada serve, deve ser jogado fora. Esse sal, ele precisa ter sabor. Então ele estava dizendo que nós éramos o sabor do mundo. Ele estava dizendo que a luz não precisava e não poderia estar debaixo de um cesto, de uma mesa, onde não iluminava nada. Que a luz deveria estar sobre a mesa, onde iluminaria a tudo e a todos. E ele olha para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. E ele diz mais, ele diz: vós sois, isso aqui é louco. Ele diz: vós sois cidade edificada sobre os montes. Isso quer dizer o quê? Está de noite, está escuro, não sei para onde ir. Eu olho para os montes e eu vejo luz. Eu sei agora qual é o caminho, para onde eu devo ir. Jesus está dizendo que nós somos referenciais nesse tempo. Ele está dizendo isso. O apóstolo Paulo, ele revela um segredo. Ele diz: olhem para mim. Eu sou do tempo, queridos, onde nós evangélicos, nós falávamos uma coisa: irmão, não olha para mim. Não olha para mim porque eu sou pecador, eu sou homem, eu errôneo, eu faço coisas erradas, eu sou terrível, eu faço coisas terríveis. Não olha para mim. Aquela coisa de cinzentar, tirar o corpo fora, né? Mas, queridos, glória a Deus que nesses dias o Espírito Santo tem nos dado o espírito de sabedoria, de revelação. E nós temos entendido que nós não podemos pregar aquilo que não somos, aquilo que não vivemos. Então o apóstolo Paulo revela isso nas Escrituras. Isso é antigo, é milenar. Ele está dizendo: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Então nos seus discípulos ele vai formando isso. Tem agora uma outra linha, a linha de discípulos de Cristo. Ele está dizendo, esses homens são referenciais sobre a terra. São seres humanos, sim. Eles cometem erros, sim. Eles podem tropeçar em alguma pedra, sim. Eles podem tropeçar em alguma pedra, mas eles estão se esforçando. Sede santos, sede santos, sede santos, sede santos. Sem santificação ninguém virá ao Senhor. Ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver. E as cartas de Paulo ele já começa a referenciar, a direcionar, ele dizendo aos santos que estão na igreja de, aos santos que estão na igreja de, aos santos que estão na igreja de. E ele está dizendo então, está se referindo a nós, a mim, a você, vós, os santos, ou eu e você, santos. Sim, eu sou o pai de santo. Eu sou um pai de santo, você sabia disso? Sou pai da Bianca, da Brenda, da Bruna. São santos sobre a terra. Ai, que piadinha, né? Se tem pai de santo verdadeiro na face da terra, somos nós cristãos. Pais e mães. Porque a nossa descendência é santa. A nossa descendência é santa. E por mais que de repente na vida eles peguem alguns caminhos errados, e é natural isso acontecer com a descendência, vai acontecer a mesma história com o filho pródigo, vai acontecer com eles. Não vou entrar no mérito do filho pródigo, vocês já ouviram isso várias vezes, mas vai. Isso quer dizer o quê? Deus está sempre no portão, de bracinho cruzado, com um chinelinho velho, esperando o filho voltar. E eu acho que não tem nada mais constrangedor para um filho que sai do caminho, é saber que tem alguém lá chorando. E se você está nessa condição nessa noite, saiba disso, querido, tem lá um velhinho de chinelinho lá no portão lá. A minha imagem de Deus, querido, é essa aí. É muito louco. A minha imagem de Deus é muito louca. Não vou falar dele agora, mas ele é bom para mim e eu amo ele. As descendências, as raízes. Jesus, ele pega os seus discípulos e para falar de luz ele precisa falar de escuridão. Assim é com vocês. Ah, pastor, você está falando de luz, mas você não sabe o que é um deserto. Você não sabe o que é estar numa caverna. Você não sabe o que é estar num ventre de uma baleia. Opa, quem está no ventre da baleia é porque fugiu da direção. E aí, se está ali é porque precisa ser gerado novamente em Deus para um dia nascer de novo e estar diante do propósito. Essa é a história de Jonas. Se alguém está dentro da caverna é porque teve medo de alguma ameaça, mas precisa estar ali para que o próprio Deus venha, fale com ele como uma brisa suave, para que ele se levante, ele saia e ainda vá ungir profetas e vá fazer a vontade de Deus. Se alguém foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, pode até o diabo aparecer por lá e apresentar essas coisas. Olha as cidades, olha as coisas que eu posso lhe dar. Mas no final disso tudo, no final, na saída do deserto, diz o texto que os anjos vieram e serviram ao Senhor. Passa pelo deserto, querido, passa mesmo. E é um lugar para ti sozinho. É um lugar, oh, Lúcio está falando isso, meu Deus do céu. É um lugar que é só para você e Ele. É um lugar de relacionamento entre Deus e você, aonde você pode estar rodeado de pessoas à sua volta, mas você está nesse processo, sendo moldado, esculpido por Deus. Jesus pega e leva os discípulos a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Eu não anotei isso. Leva os discípulos a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Queridos, e esse lugar, Cesareia de Filipe, era chamado de Porta do Inferno. Era um lugar onde adoravam ao deus Pan. E o deus Pan era um deus que daqui para baixo ele era metade bode e daqui para cima homem. E o deus Pan ele é a expressão que vai levar a pandemia, que vai levar a coisas histéricas, fora do controle.
E Deus Pan tinha as suas sacerdotisas, que eram as ninfas. E através disso tudo, haviam rituais, que eram rituais sexuais terríveis. E haviam mortes, sacrifícios ali. Essas palavras ninfa que vai levar hoje também a questões pervertidas da sociedade atual, ninfomaníacas, coisas desse tipo. Então era um lugar terrível, era um lugar de sacrifício, de sangue humano sendo derramado. Imagina Jesus pegar os discípulos dele e dizer: vamos, eu quero levar vocês para um lugar legal agora, bem legal. Ah, mas aonde que é? A gente vai ver o o manto, a gente vai cair na graça. Como é que vai ser esse negócio? Não, vem comigo, chega aqui, esse lugar aqui, Cesareia de Filipe. Aí eu, mas aqui é mal falado, aqui não sei o que. Aqui começaram a comentar a respeito. Aí então, ali Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Você é o João Batista, dizem que você é Elias, que você é profeta. Aí ele, especificamente, ele chama Pedro: e Pedro, e tu? Quem tu dizes que eu sou? Aí Pedro vem, cheio da revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu creio que Jesus deu um sorrisinho para Pedro, deu uma piscadinha de olho e disse: Pedro, bem disseste, mas isso não foi tu que disseste, isso foi o céu que te revelou agora. E aí agora imagina o Pedro com o peito inchado, com as mãos na cintura: o céu está me revelando coisa, o céu está me dando revelação, glória a Deus por isso. E aí daqui a pouco Jesus, num outro grupo de pessoas, começou a falar a respeito de morte de cruz. Olha, vou morrer numa cruz, o Filho do Homem vai morrer pelos pecados da humanidade. E Pedro lá do outro lado vem e diz: não, começou a repreender Jesus. Diz o texto que ele repreendia Jesus: não, você não vai morrer, eu não vou deixar, contigo eu vou até a morte. E aí Jesus volta para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não sabes, preste atenção nisso, das coisas dos céus, mas entende bem das coisas da terra, do homem. Aí está o negócio. Satanás entende das coisas da terra, do homem, das coisas, dos apegos, dos territórios, dos prédios, dos edifícios, das luzes, de tudo aquilo que nos chama a atenção, de tudo aquilo que ofusca a nossa atenção. E ele está dizendo: não, você não entende das coisas do céu, é completamente diferente, porque as coisas do céu estão nos céus. Há uma cultura no céu, há um reino nos céus, e esse reino, ele vai ser implantado na terra, mas não será implantado em um lugar físico. Será implantado através de mim, rocha. E ele fala isso para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, ele, Jesus, você irá edificar a minha igreja. Uma rocha, um firme alicerce, uma pedra, você uma pedra, você outra pedra, você outra pedra, você outra pedra, você outra pedra, eu outra pedra, eu outra pedra. E nós vamos construindo os limites territoriais daquilo que se chama reino de Deus sobre a terra. Invisíveis a olhos humanos, mas estão sendo desenhados, estão sendo delimitados, porque esta igreja em Morro da Fumaça está fazendo isso, está fazendo isso. Sim, 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 através de mim, através de você, através dos pastores, através de cada um, de cada criança, de cada kids que estão ali, que daqui a 10, 15 anos serão pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos sobre essa nação. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E por mais que Deus nos tire dessa terra um dia, a gente fez de tudo, como diz o apóstolo Paulo. Eu não vou sair daqui, pastora Nazaré, sem ter seguido os passos e o conselho do apóstolo Paulo. Fiz de tudo, por todos os meios, para ganhar alguns. Fiz de tudo, por todos os meios, para ganhar alguns. Olha que frase de Paulo: eu fiz de tudo, por todos os meios, para ganhar alguns. Minha vida não foi vã.
Eu não só corri atrás da máquina. Eu sou inconformado com essas coisas, querido. Eu não consigo entender a minha vida sem Jesus. Eu não consigo ver minha vida sem Jesus. Por isso que eu passo dificuldades. Por isso que às vezes eu olho para os meus armários e estão vazios. Por isso que eu corro atrás dos centavos às vezes para pagar meu aluguel. Por isso que essas coisas acontecem, querido. Mas eu sou feliz e eu durmo bem. E eu durmo bem. Aleluia. Aleluia. Jesus leva os caras lá, Cesareia de Filipe. E aí ele diz assim: ó Pedro, isso aí, afaste de mim, Satanás. Aí eu acho que Pedro ficou preocupado, né? Uma hora ele diz que o céu está revelando coisas. Outra hora ele diz que eu sou o diabo. Eu acho que eu tenho que tomar lítio, eu estou bipolar, tem uma coisa errada aqui. Eu estou mal. Aí não, o negócio não era com Pedro. O negócio era que as duas naturezas ainda estavam brigando dentro dele. A descendência de Caim e a descendência de Abraão. Mas aí, para piorar o negócio, Jesus chama Pedro à parte e ainda diz o seguinte nesse mesmo texto: Pedro, quando tu te converteres, tu entenderás essas coisas. Isso quer dizer o quê? E eu creio nisso, querido. Isso pode ser uma analogia minha, do Lúcio, mas eu creio nisso. Eu creio nisso, que nenhum discípulo, até a cruz, o está consumado, realmente tinha entendido a verdadeira conversão. Mas aí depois daqui, o Pedrão faz um discurso, e milhares de almas vêm e aceitam o Senhor Jesus, a história de Jesus, o sacrifício de Jesus, e ele batiza. Naquele lugar, Cesareia de Filipe, chamado Porta de Inferno, ele diz para Pedro: Pedro, tu é rocha, e sobre a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Em Cesareia de Filipe, o lugar de sacrifício humano, sangue derramado humano na terra, conhecido na região como Porta do Inferno, ele diz para o diabo: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. E ele está pisando naquele lugar, querido, ele está pisando naquele território. Aquele território amaldiçoado, ele está dizendo: eu sou vencedor, já venci. E se eu sou vencedor, vocês em mim são mais do que vencedores. Então para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade, sai dessa raiz, sai desse caminho estranho, esse caminho de Caim, sai desse caminho, a um outro caminho, a um caminho de luz, a um caminho de paz, a um caminho de alegrias. E mesmo assim você vai passar por algumas dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas peraí, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Ele é vencedor, nós somos, entenda isso. Os caminhos continuam, e talvez você conheça pessoas aqui, em Morro da Fumaça, em Sara, em Criciúma, em 3 de Maio, eu estou aprendendo os lugares ainda, em Cocal, Sangão, Uruçanga, e aí vai, estou aprendendo. Talvez você conheça as pessoas que estão espalhadas por essa região, que estão nesses caminhos estranhos, caminhos que vão levar à morte. Mas queridos, Ele te encontrou, te aplumou. Jonas, eu volto para Jonas de novo, sempre vem na minha cabeça. Eu não vou para Nínive é difícil, que lugar ruim, mato gente lá também, é um negócio lá, um culto estranho, não vou, o povo lá é homicida, o povo lá é terrível, não vou, brigando com Deus. Pega um outro barco, vai para Tarsis, levanta uma tempestade, descobrem então que por causa a tempestade veio por causa de um mentiroso que está ali no meio deles, que é Jonas. Aí então tá, vamos jogar um mentiroso na água. Jogaram um mentiroso na água, a tempestade parou. Aí vem um grande peixe, uma baleia, diz a Bíblia. E então ele é levado às regiões mais profundas da terra. E então ele ali faz uma oração, canta um cântico ao Senhor. E logo depois de 3 dias,
processo de Jonas. Ou seja, estou em caminhos errados, estou em caminhos estranhos, mas acontece que se Deus tem palavra para você, se Deus tem promessa para a sua vida, se um dia você foi profetizado, quem aqui já foi profetizado na vida? Quem? Querido, se você não foi profetizado, hoje você vai ser profetizado, porque eu vou liberar uma palavra agora sobre a vida de você. Vou liberar uma palavra sobre sua vida, uma palavra sobre sua vida. Ergue sua mão, você que nunca foi profetizado, quero profetizar sobre sua vida. Eis que assim diz o Senhor: paz, abundância sobre sua vida, sobre sua casa, e os teus caminhos já não serão mais os mesmos, os teus caminhos serão aplainados, e todo vale, e tudo que era desconstruído agora será plano, para que o Rei da Glória venha e passe e adentre e faça morada no teu coração, na tua vida. E Jonas, então, o que aconteceu, querido? A baleia, ela foi responsável para largar Jonas diante do propósito. Foge do propósito, pode pegar o barco que você quiser, vai para onde você quiser. Se Deus tem palavra para ti, se Deus tem promessa para a tua vida, um dia Ele vai te colocar no lugar que Ele quer. Ele vai colocar, e você vai estar diante, e mesmo que uma lágrima corra, e você balança a cabeça dizendo: não, eu não queria, não tenho o que fazer. Há uma cidade de 3 dias para percorrer. E o fato de estar dentro do ventre quer dizer o quê? Que eu e você precisamos então, dentro desse processo, sermos gerados de novo. Esse ventre agora significa o quê? Não é o ventre de um peixe, é o ventre de Deus, é o lugar em Deus. O livro de Efésios fala sobre isso, preste atenção nisso. O livro de Efésios fala que o céu, ele não é apenas o nosso destino, você não vai apenas para o céu. O livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 2, ele está falando que o céu é o lugar aonde fomos criados. Nós viemos dele, a palavra diz que nós somos gerados nele, propósito dele. Então são propósitos de Deus andando pela terra, sem saber qual é o propósito para a sua vida. Eu estou te alinhando de novo com uma palavra profética nessa noite, dizendo que Deus tem um propósito para a sua vida. E se você não entende isso, queridos, talvez você ainda tenha que caminhar mais algum tempo por caminhos errados. E eu não quero isso. Não, ninguém quer. Ninguém quer que daqui a algum tempo você esteja diante do propósito e você passe pelo processo de gestação, de ser gerado novamente. Ser gerado novamente quer dizer o quê? Que eu vou receber, eu e você vamos receber tudo aquilo que é do céu, os nutrientes do céu. Vamos receber para que nós possamos ser verdadeiramente homens e mulheres renascidos em Cristo. Eis que agora nova criatura sou, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo, é novo, e não é um novo arranjado, não é um novo colado com super bonder, é novo, é novo, é novo, nova criatura. Você está entendendo isso? Fique em pé nessa noite. Diga que Ele é lindo. Lindo, lindo, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Você está entendendo isso? O lindo, o lindão, o maravilhoso, o maravilhoso, Ele não quer o seu mal. Muitas vezes Ele proporciona com que você vá a lugares estranhos, a lugares sujos, a lugares feios, a lugares o qual você não gostaria de estar, mas em tudo há um propósito. Porque nesse lugar Ele está dizendo para você: eu posso mudar isso. É como Ele com os discípulos em Cesareia de Filipe: eu posso mudar. Não, tem inferno, mas para aí, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que eu estou edificando. Não,
Tem morte atrás dessa pedra? Não, remove a pedra. Lázaro, saia para fora. Não, tem paralisia? Há quanto tempo não anda? Levanta e anda. Não vê? Espera aí, eu vou cuspir no barro, misturar o meu DNA, o DNA dos céus, o DNA dos céus, com a terra. Yes, isso aqui é manto de Deus. Vou misturar, coloco na tua face. Agora, lava-te no tanque da água, a água do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Lava ali. O que é que tu vê? Eu vejo. Não estou vendo direito ainda. Lava de novo. Preciso de mais Espírito Santo na tua vida. Agora eu vejo perfeito. Agora eu vejo perfeito. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Aonde, querido, aonde você está? Aonde está o seu irmão? Pergunta para você mesmo, não pergunta para quem está do seu lado. Feche seus olhos. Aonde eu estou? Onde está o meu irmão? Onde está o meu pai? Onde está minha mãe? Onde estão os meus parentes? Aonde está minha família? Aonde estão os meus vizinhos? Aonde está minha cidade? O que eles estão fazendo distantes do Senhor? E porque eu não assumo responsabilidades? E porque eu fico apenas otorgando, passando adiante, passando responsabilidades? E onde eu estou? O que eu estou fazendo? Que lugar é esse? Que caminho é esse que eu estou seguindo? Um caminho que é para edificar coisas para si mesmo? Ou é um caminho onde eu não tenho nada e tudo que eu tenho é o Senhor?